Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações da Arnon de Melo. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da audiência. De todas as manhãs, eu e você e eu juntinhos aqui com você, com as manchetes dos 10 notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante a noite, durante esta manhã ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo, tá bom? E olha, sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje aqui do Fenômeno A Vez do Povo. Latrocínio. Advogado é vítima de tentativa de assalto e morre após ser baleado por criminosos na Ponta Verde. Assassinato de advogado está sendo acompanhado pela OAB Alagoas. Lojas do centro ameaçam fechar as portas em protesto pela invasão de ambulantes. Moradores de Fernão Velho denunciam crime ambiental e hoje nós vamos receber em nossos estúdios o diretor do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, doutor Antônio Carlos Gouveia, que irá falar sobre as ações à frente da pasta. A polícia fechou o cerco contra os assassinos também do advogado Rangel Menezes e realiza neste exato momento uma grande operação e nós vamos entrar ao vivo, trazendo imagens ao vivo nesse exato momento, direto do Vale do Reginaldo, onde houve um fechamento praticamente que total daquela região. E aí, Fernando Palmeira está acompanhando de perto essa operação e a qualquer momento a prioridade é dessa notícia e dessa informação e dessa reportagem ao vivo, direto do Vale do Reginaldo, tá bom? Muito bem, com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnon de Melo. Pois é, quero agradecer a vocês todos os dias pela grande audiência, pela companhia, não é, pela parceria de todas as manhãs, todos vocês aí do outro lado da telinha, sempre nos deixando entrar em sua casa todas as manhãs e eu fico muito feliz. Muito obrigado. Entra na minha vida. Muito obrigado mesmo pela grande companhia e pela grande audiência e fiquem ligadinhos com a gente que hoje o programa está bastante movimentado, infelizmente com uma notícia que não é das melhores em relação ao assassinato, não é, do advogado ocorrido ontem na Avenida Sandoval Rochelas, né, na frente de várias pessoas e estudantes de uma grande faculdade que fica naquela região. Pois é, nós vamos mostrar vários detalhes, vamos todo o acompanhamento desse caso, junto com a OAB, os detalhes da polícia e também ao vivo, nesse exato momento eu estou aqui observando um dos nossos monitores, onde o Fernando Palmeira se posiciona acompanhando uma operação que foi deflagrada agora há pouco pelo GECOC e pela Secretaria de Defesa Social junto com as polícias, justamente para tentar prender os meliantes, né, os assassinos do advogado que infelizmente não resistiu aos ferimentos dos tiros e acabou falecendo no Hospital Geral do Estado. E olha, uma operação deflagrada na madrugada de hoje resultou na prisão de 11 adultos e 2 adolescentes que chefiavam os crimes de tráfico de drogas, roubos e homicídios nos municípios de Olho d'Água do Casado e Piranhas. Ao todo foram cumpridos 20 mandados de prisão, busca e apreensão. Durante a operação houve troca de tiros entre a polícia e um dos acusados, mas ninguém ficou ferido. O objetivo foi desarticular o bando que comandava crime nos 2 municípios, esse grupo comandava crimes nos 2 municípios do sertão alagoano. Com os criminosos foram apreendidos 2 espingardas, 2 revólveres calibre 38, 64 munições de calibre 38, 14 munições de calibre .36, 12 munições calibre .32, 9 munições calibre .20 e 2 munições calibre 28, além de 235 gramas de maconha. Os papelotes de maconha contendo um total de 75 gramas, uma moto e uma quantia em dinheiro de R$ 2.823. Foi o resumo do apurado do que foi apreendido nessa operação, que continua. A polícia continua em todo o estado de Alagoas sufocando o crime e tentando tirar de circulação cada vez mais os criminosos, os traficantes, que inclusive a partir do tráfico é que fomenta toda a linha de criminalidade. É uma pena, mas parabéns à polícia que continua com muita força aí enfrentando e mostrando quem é que manda nesse estado a partir de agora. E olha, a Polícia Civil conseguiu identificar também uma das vítimas
vítimas do traficante Paulo Barbosa Chagas, conhecido como Paulinho. Olha a figura aí, ó. Ele foi preso no início do mês em Santana de Ipanema, durante uma operação policial. Segundo as investigações, esse Paulinho é o maior fornecedor de cocaína do sertão alagoano. A ele são atribuídos 15 assassinatos. O crime que foi elucidado teve como vítima Clerisval da Conceição Bezerra Lima, que foi morto pelo Paulinho em outubro, no bairro Camoxinga, lá em Santana do Ipanema. Para chegar à identidade do autor, a polícia solicitou um exame de balística que constatou que os disparos foram da arma apreendida com esse vagabundo sem vergonha, irresponsável, bandido, não é? Conhecido como Paulinho, Paulo Barbosa Chagas, conhecido como Paulinho, um dos maiores traficantes de cocaína do sertão alagoano. Essa figurinha que está aí na sua tela é o maior mentor e fomentador de todos os outros crimes, que ele traz a desgraça desse pó terrível que forma depois da cocaína, com a borra do que sobra da cocaína, que vai fazer o crack e aí por diante. É o que eu digo, vamos pressionar, vamos prender, deixar que essas figuras apodreçam na cadeia, dentro, logicamente, da legalidade da lei, que a nossa lei, infelizmente, é frouxa, cheia de brecha e caduca, enfim, mas o que nós pudermos fazer junto, quando a justiça quer fazer, faz. Aí pega daqui, uma tipificação do lado e para cá, para mantê-lo preso e sem acesso a ninguém, tá? Que ele continua, então, de dentro da cadeia, se continua preso, comandando o crime, como a gente vê em outros capitais, e aqui em Maceió não é diferente, tá bom? E a polícia continua cada vez firme e forte, enfrentando a bandidagem, sufocando o crime. Outra operação policial integrada entre as polícias civil e militar foi deflagrada na noite de ontem. Isso aconteceu no Agreste Alagoano. Durante a operação, foram presos em Craíbas, o Alisson de Souza Silva, acusado de porte legal de arma de fogo, e Lucas da Silva, acusado de falsidade ideológica. Eles são acusados de combater a criminalidade na região. Foram apreendidas 3 motocicletas, um carro em situação irregular e um revólver calibre 32, com 6 munições intactas. Tá aí a duplinha figura também que faz parte da ramificação do tráfico e da criminalidade que assola o nosso estado de Alagoas, mas a polícia está mostrando para que veio. Parabéns aí ao governo do estado, tá? Parabéns também ao secretário Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça e todos os comandantes das operações e da polícia, também o comandante o Lima Júnior da PM, todos integrados com um só objetivo, Paulo Cerqueiro também, delegado-geral da Polícia Civil, e todos os outros delegados policiais em si, até os policiais estão lá no front, muito mais importante inclusive, porque estão lá no confronto ali pessoal com os bandidos. A todos os nossos parabéns, nós alagoanos. Claro, não queríamos que isso acontecesse, que houvesse essa guerra, né, declarada de civil contra o crime, mas enfim, é a hora do Estado mostrar quem manda. E quem manda é quem está dentro da lei. Quem estiver fora da lei, ou vai preso, ou enfrenta a polícia e já sabe o que vai receber, tá? Olha, os lojistas, gente, lá do centro da cidade estão numa bronca, viu? E prometem medidas mais duras contra a permanência dos ambulantes lá no centro da cidade. Entre as possibilidades está, inclusive, o extremo, né? Que é fazer um protesto fechando todas as lojas do centro da cidade, né? Eles não aceitam que os ambulantes que estão liberados, não é? E aí fazem a verdadeira feira ao ar livre em frente a todos os comerciantes que pagam seus impostos, seus tributos e acabam concorrendo, né, contra os ambulantes que, enfim, não têm impostos, não pagam nada, enfim, e além disso perdem a visibilidade das lojas porque os ambulantes ficam na frente, a questão da segurança, uma série de outros fatores. E o nosso amigo Viderlan Araújo foi até lá para saber os detalhes dessa bronca dos comerciantes do Calçadão do Comércio. Viderlan Araújo, a matéria é sua, acompanhe. Caminhar pelo centro de Maceió tem sido um verdadeiro teste de habilidade. Aqui você encontra de tudo. Cada espaço é milimetricamente ocupado por ambulantes sem nenhum sinal de fiscalização. Esse vendedor montou uma grande estrutura no meio do calçadão, oferecendo seus produtos tranquilamente. O remédio é bom. Os lojistas reclamam da desorganização e depois de tentar uma solução junto à prefeitura, a Aliança Comercial promete tomar as providências. Uma semana antes do carnaval, nós tivemos uma reunião aqui para se tomar posição sobre esse assunto. E recebemos a notícia da prefeitura, a promessa da prefeitura, que segunda-feira o ambulante seria retirado do calçadão, como já aconteceram outras vezes. Nós estamos nos reunindo novamente para saber qual a posição que o lojista vai tomar. Essa posição quem toma não sou eu como presidente, eu apenas coordeno a reunião. Então o lojista é que se posiciona, a classe é que se posiciona.
Então amanhã nós vamos ter uma reunião aqui novamente para a gente discutir o assunto e ver o que é que pode ser feito, qual é o caminho que a gente tem que tomar. O ambulante Rodrigo Pereira diz que a falta de oportunidades fez o centro ser a melhor opção para vender seus produtos e garantir o sustento da família. Aqui é um lugar bom para nós, para todo mundo, né? Para a gente mesmo, que a gente precisa, tem de dar comer aos nossos filhos. Todos os dias eles precisam. Se a gente não precisasse, a gente não estava aqui. É melhor a gente estar aqui vendendo nossos cocos do que estar roubando. Agora, os pessoal da loja só querem ganhar e não querem dividir com a gente, porque a gente vende o negócio, a gente não pode vender mal dos outros. Eu estou vendendo minha água de coco, é o que eu preciso, meu pão de cada dia, para dar de comer meu filho, minha mãe, meus irmãos. É o que eu tenho que fazer isso, porque senão, eu vou fazer o quê? Eu boto um negócio, um currículo numa empresa, a empresa não chama, eu tenho que partir para aqui, o ramo é esse. Todos nós precisamos desse dinheiro para ganhar dinheiro. Rodrigo, quando tem fiscalização, como é que funciona? Vocês ficam fugindo? Como é que é? Quando tem o dia da verificação, ela manda a gente sai. De repente, quando volta todo mundo volta. Ninguém discute com ninguém, todo mundo sai. Normal. A invasão dos ambulantes ao calçadão divide opiniões. Não, todo mundo tem direito de trabalhar, né? Tá muito difícil de andar? Muito mesmo. Tá, e as pernas não aguentam não, viu? A gente fazer cobrir o tempo todo. Com a greve dos servidores municipais, a retirada dos ambulantes prevista para segunda-feira não aconteceu. Fato que acabou deixando ainda mais grave a situação. Os lojistas se reúnem nesta quarta-feira para tomar as providências e não está descartada. Medidas mais drásticas podem ser tomadas, inclusive o fechamento das lojas. Olha, fechar as portas eu acho que seria isso um ato já extremo, porque você tem outros mecanismos para você utilizar e tentar chegar a resolver essa situação. Eu acho que fechar a loja é um movimento extremo. Eu acho que não vai haver necessidade de chegar a tanto. Agora, se for preciso, o lojista vai ter que tomar consciência e vamos fazer o que for necessário fazer. Que tipo de mecanismos, presidente, podem ser utilizados para resolver esse problema? Tem a imprensa para divulgar a sua insatisfação, tem movimentos dentro das próprias lojas, já se cogitou em botar bandeira preta em todas as lojas, botar faixa preta nas ruas, reclamando do posicionamento da prefeitura. A realidade é que o lojista não suporta mais essa situação. Veja bem que a situação econômica do Brasil hoje é uma situação complicada. E todos os indicadores econômicos dizem que essa situação vai se complicar mais ainda. E nós, além disso tudo, ainda temos um ambulante na nossa porta. Isso complica muito mais a vida do lojista do centro da cidade de Maceió. Então, nós temos que fazer alguma coisa. As autoridades estão aí para isso, precisam tomar posição para resolver o problema, precisam. E é em busca disso que nós estamos nesse caminho difícil, árduo, mas é uma luta que a gente tem que enfrentar. Infelizmente, tem que acontecer. Nossa reportagem conseguiu identificar qual é o real posicionamento dos lojistas sobre a situação atual com os ambulantes. Na entrada do auditório da Aliança Comercial, o cartaz apresenta uma ideia do que pode acontecer no futuro, caso o assunto não seja resolvido. O presidente da entidade afirma que vem sofrendo ameaças. Eu já ando com segurança armado porque já foi ameaçado várias vezes. E é preciso que o ambulante entenda que o problema não é meu, não é questão pessoal. É uma entidade que se posiciona contra a permanência do ambulante no centro da cidade. Não é o Olinto que se posiciona. Quem se posiciona é a entidade. Muito bem, gente. Olha, isso é uma verdadeira e eterna quebra de braço entre ambulantes e os comerciantes. E eu entendo perfeitamente o que o Olinto Osório, que é o presidente da Associação Comercial, né, da Aliança Comercial, que representa os comerciantes, é uma situação complicada, porque, olha, quem tem loja sabe o valor que paga de IPTU, de tributos, os encargos tributários são altíssimos para que eles permaneçam naquela localidade. E com isso, eu tenho o maior carinho pelos ambulantes, que eu sei que são pessoas que infelizmente não tiveram como mais chegar a lugar nenhum e aí foram comprar algumas coisas para vender para ganhar o seu pão de cada dia, tá? Fantástico, acho que tá maravilhoso. Agora, é preciso que a cidade encontre uma maneira, e eu sei que não é fácil para a prefeitura, que já tem tentado se debruçar. Já conversei com o Reinaldo Braga, que é o superintendente da SMCCU, que tem uma flexibilidade e também uma maneira fácil de a gente conversar, está sempre solícito para resolver. Porém, a cidade já não comporta mais, o centro da cidade já não comporta mais a grande quantidade de ambulantes. Nós temos praticamente uma rua fechada, que é aquela rua que dá acesso à Rua dos Palmares ali, a Praça dos Palmares, já com os ambulantes fechados, não é?
Nós temos o Shopping Popular, que várias reivindicações já foram pedidas dos ambulantes e a Prefeitura já conseguiu atender, depois de muita demora, mas foi conseguido atender, que é o conserto da escada rolante, os banheiros, a questão da refrigeração, né, porque o calor lá é insuportável, enfim, e outros atrativos para o Shopping Popular, como, por exemplo, não é? Uma parte lá que atende o atendimento para o Detran, para poder dar movimentação naquela localidade. Porque senão as pessoas... e nós temos ainda uma cultura, nós nordestinos aqui da capital Maceió, nós temos a cultura de estar passando e aproveitar pela comodidade. Eita, olha, caramba, que legal. Quanto é? Tá jóia. Obrigado, valeu, aí vai embora. Quanto é o amendoim? Amendoim, olha, quanto é o amendoim? Então, tá legal, me dê amendoim, tá. Enfim, você não vê a pessoa dizer assim, eu vou lá no Shopping Popular comprar um amendoim. Você não vê a pessoa fazendo isso. Então, é a questão cultural também. Porém, a reivindicação, que já chegou agora no limite, porque houve essa invasão, não é, que acabou liberando, após a greve dos servidores da SMCCU, enfim, dos agentes, os ambulantes perceberam a oportunidade e voltaram para o calçadão, que é onde há o maior fluxo de pessoas, né? Mas os comerciantes estão na bronca, porque inclusive ali é um perigo. Primeira situação, a questão financeira, porque eles acabam cobrindo as lojas, né, que tem lá os seus atrativos nas suas vitrines. Isso é um. Segundo, a questão da segurança. Tá? Os assaltos continuaram agora vindo com muita força, porque os bandidos, os meliantes, se aproveitam daquela confusão, né? Faz um assalto, corre ali no meio, como é que você vai achar? Até para perseguir é difícil, tem um monte de coisa no meio, é a barraca de caldo de cana, de coco, de mamão, outro de carne, enfim, uma loucura. Então tem uma série de problemas que precisam ser vistos e a gente vai pedir, inclusive daqui a pouquinho, vou pedir a nossa produção, por favor, a Lá de Santa Rosa, a Morena, que entre em contato com o nosso querido superintendente da SMCC, o Reinaldo Braga, para nos dar uma resposta sobre essa situação antes que aconteça o pior, que haja aí um fechamento de todas as lojas, não é, do centro, do calçadão do centro da cidade, causando aí essa polêmica e esse problema pior ainda. O que é que vai acontecer? Os ambulantes sabem que estão em local que não é devido para eles, estão apenas aguardando que haja uma solução e uma indicação de para que onde eles possam ir. Não é? Vamos saber, daqui a pouquinho eu trago no decorrer do programa detalhes em relação à situação do calçadão do comércio com os ambulantes que estão lá atrapalhando os comerciantes. E só para retificar, os nossos telespectadores estão sempre atentos aqui, talvez a gente lendo rapidamente aqui e também no afã de passar a informação. Na notícia que eu dei da operação do Agreste, uma operação policial integrada entre as polícias civil e militar, que foi deflagrada na noite de ontem, lá no Agreste Alagoano, durante a operação foram presos em Caraíbas o Alisson de Souza Silva, acusado por porte ilegal de arma de fogo, e Lucas, não é? E Lucas da Silva, acusado de falsidade ideológica, tá? E aí, eu acho que no afã eu acabei lendo que eles são acusados de combater a criminalidade na região. Na verdade, não é isso, né? Eles são acusados de crimes na região, né? Porque eles são os bandidos. A polícia é que combate a criminalidade. Eu agradeço aos telespectadores, porque a gente no afã e nas informações chegando o tempo inteiro, a gente acaba se atrapalhando, tá bom? Olha, a prioridade agora, eu ia para o intervalo, mas agora, antes de ir para o intervalo, que a prioridade é dele, agora ele está ao vivo nesse exato momento, direto do Reginaldo, acompanhando uma grande operação da Secretaria de Defesa Social, junto com o GECOC, com as polícias, todas em busca dos assassinos do advogado que foi ontem assassinado, a tentativa de roubo, latrocínio, na Avenida Sandoval Rochelas, na Ponta Verde. Fernando Palmeira, a prioridade é sua, muito bom dia. Com a morte do advogado Rangel Menezes de Oliveira, a polícia se mobiliza com todos os táticos da Polícia Civil, também Rádio Patrulha. Aqui no Vale do Reginaldo, a ação é capturar os 3 elementos que se envolveram nessa tentativa de assalto e tiraram a vida deste causídico. Estou aqui ao lado do Dr. Paulo Siqueira, que é o delegado-geral de Polícia Civil do Estado de Alagoas, e ele nos fala sobre essas ações. Perfeito. Foi uma notícia triste que a gente teve na noite de ontem, mais um homicídio na nossa capital, mas já começamos as investigações. O próprio secretário se dirigiu ao local do fato ontem por volta das 19 horas e está no encalço dos criminosos. Tivemos notícias que eles entraram aqui no Vale do Reginaldo e estamos aqui para capturá-los. Tem aqui vários policiais da Polícia Militar, da Polícia Civil, e estamos nesse intuito de capturá-los, de prendê-los a qualquer momento. Como é ter acesso a esconderijos, alguma residência que, porventura, esses indivíduos tenham invadido? Perfeito. O Disque Denúncia 181, o cidadão que puder colaborar, ligue para a gente. Está havendo várias ligações e estamos checando essas denúncias pelo 181 e que, com certeza, são pistas que podem levar
aos criminosos. Também o nosso sistema de inteligência já tem as fotos dos possíveis autores do crime e serão divulgados nos sites daqui a pouco. O carro que eles fizeram uso, um Fox branco, já foi recolhido? Perfeitamente, o carro já foi localizado, já foi periciado pelo Instituto de Criminalística do Estado. E é isso que estamos dizendo, estamos no encalço dos criminosos e brevemente eles serão presos. Os indivíduos eram 3 e reagiram à ordem de prisão ou à ação de um policial que estava apaisando? Perfeito, tinha um policial apaisando da Rádio Patrulha que quando deu a voz de prisão eles reagiram, houve uma troca de tiro e infelizmente não foi possível capturar no local os criminosos. Mas dentro de instantes acredito que iremos capturá-los. E nessa troca de tiro o advogado foi atingido praticamente fatal? Eu não acredito que tenha sido na troca de tiro, eu acredito que esse fato tenha ocorrido antes, porque quando o policial reagiu, me parece, é isso que chegou ao meu conhecimento, de que a vítima já se encontrava no solo. Uma varredura geral está acontecendo nesse momento. A mobilização de mais de 50 policiais nesse momento aqui no Vale do Reginaldo. Vale salientar também a presença do secretário de Defesa Social, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, que se encontra. Ele preferiu estar aqui acompanhando, dando toda a orientação. Ele está na linha de frente nesse combate à criminalidade. Está aí, portanto, dando instruções aos delegados que estão presentes. Vários delegados da Polícia Civil estão aqui nesse momento, nessa mega operação. Os matadores, os assaltantes que tiraram a vida do advogado Rangel Menezes de Oliveira, de 59 anos de idade, que foi baleado durante uma suposta tentativa de assalto no bairro de Ponta Verde. A ordem é capturar, como bem disse aqui o secretário-geral Paulo Siqueira, capturar esses elementos. Agora há pouco, os policiais do Tigre, da Polícia Civil, estiveram aqui em uma residência. Já trouxeram um suspeito, não se sabe ao certo a identidade, estão levantando a identidade, mas a ordem é só sair daqui quando fizerem uma varredura geral em toda essa área do Vale do Reginaldo, onde tem indicativos de que muitos traficantes de drogas estão homiziados em residências nessa localidade. É sempre reclamado pelas próprias lideranças da comunidade as influências dos elementos que dão toque de recolher, ordem de silêncio aqui no Vale do Reginaldo. E, como bem disse o delegado-geral, esses elementos, depois da prática desse crime em Ponta Verde, tirando a vida do advogado Rangel Menezes de Oliveira, vieram exatamente aqui para o reduto, para se homiziarem em locais, claro, estrategicamente desconhecido até agora pela polícia. Também tivemos a informação de que esses elementos, que têm um núcleo aqui de comando de tráfico, usam inclusive radiotransmissores para as intercomunicações das suas ações criminosas. É a TV Mar acompanhando todas as ações no combate à criminalidade, registrando a presença da Rádio Patrulha, do Tigre e do BOP também, da Polícia Militar do Estado de Alagoas, e a ordem é só terminar essa operação quando capturarem esses elementos que tiraram a vida de mais um alagoano, de mais um conterrâneo, o colega advogado Rangel Menezes de Oliveira, de 59 anos de idade, quando estava simplesmente transitando nas ruas de Ponta Verde. Ele iria entrar numa Hilux de cor prateada, quando foi abordado por 3 elementos, esses 3 elementos que estão sendo aqui buscados pelas polícias. 3 homens fortemente armados, com o apoio de um outro homem que estava num Fox, que serviu para a fuga. Esse Fox, como já também foi colocado aqui, já está à disposição da Justiça, já foi inclusive periciado, como bem informou o delegado-geral, e esses elementos aí deram a ordem do assalto e um policial, a paisana, entrou em ação e na troca de tiros teve, talvez... Bom, o delegado afirma que a bala que atingiu fatalmente o advogado não foi provavelmente nessa troca de tiro. Esse tiro que foi fatal no advogado aconteceu no momento do assalto e que esse tiro foi disparado por um dos meliantes, por um dos assaltantes. Aqui do Vale do Reginaldo, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, com exclusividade para você que nos acompanha pela TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo na net, dentro da Vez do Povo. É com você, meu caro Wilson Júnior.
Muito bem, querido Fernando Palmeira, muito bom dia, muito obrigado pelas suas informações. E o Fernando Palmeira continua ainda no Vale do Reginaldo. Só para que vocês entendam, o advogado Rangel Menezes, de 59 anos, que foi vítima desse latrocínio ontem na Avenida Sandoval Rochelas, está aí a foto dele. Ele foi gerente do Banco do Brasil durante muito tempo e após a sua aposentadoria começou a advogar. Não é? Está aí a carteira dele de OAB. Ele estava entrando no seu carro próximo a uma faculdade que fica na avenida principal da Sandoval Rochelas, próximo também de um grande supermercado. Os bandidos iriam interceptá-lo. Havia uma valise, uma pasta próxima, inclusive no banco, em que a polícia até o momento não disse se havia dinheiro ali, que talvez por isso os bandidos fossem até o encalço do advogado e talvez o advogado tenha reagido. Há também informações de que no momento em que ele percebeu a ação dos bandidos, ele fechou a porta do carro e iria dar partida com o carro quando recebeu. Vamos ver as imagens, a operação continua no Vale do Reginaldo, daqui a pouco eu continuo falando sobre a questão de como aconteceu. Pode soltar as imagens, diretor? Ao vivo, direto do Vale do Reginaldo, nós estamos com o Valdemir Soares, é isso que está lá? O nosso cinegrafista? É o Valdemir Soares? Vamos ver as imagens, pode soltar as imagens, diretor. Olha aí, esse é o momento em que o BOP continua, permanece, inclusive no Vale do Reginaldo. São mais de 50 policiais que foram disponibilizados para essa operação de prender os 3 meliantes, os 3 assassinos, né, 3 bandidos que acabaram ceifando a vida do advogado Rangel Menezes. Eles estão no Vale do Reginaldo, local bastante perigoso, onde pouquíssimas pessoas têm coragem de passar por aí, já que o tráfico aí comanda essa região com muita força. Essa aí é a Dieg Júnior, que é a principal do Vale do Reginaldo, que fica margeando o canal do Vale do Reginaldo aí, né? Você vê que aí os policiais do BOP conversando, se orientando, né, em relação a todas as pessoas que passam são revistadas, né? Há uma operação também de outros policiais que estão fechando as saídas e entradas do Vale do Reginaldo para que não haja nenhuma fuga, nenhum escape, digamos assim, né? E eles têm informações privilegiadas também da inteligência da Polícia Civil, de informações de que os 3 meliantes, que foram inclusive os autores desse bárbaro assassinato do advogado na noite de ontem, entrou, porque eles estão monitorando, inclusive via câmeras de monitoramento que a cidade, né, tem, e eles estão acompanhando com todos os detalhes. E as informações que eles receberam é de que os 3 entraram no Vale do Reginaldo. E é por isso que a polícia está aí, mas com a intenção de prendê-los ainda hoje. E essa é a determinação, inclusive, do delegado-geral de Polícia Civil, doutor Paulo Cerqueira, como também do secretário de Defesa Social e Ressocialização, doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, que os dois estão presentes na operação, coisa que nós não víamos em situações passadas, né? Os secretários e o delegado-geral estão presentes na operação, participando também junto com os policiais, para que os policiais se sintam também mais seguros e também muito mais determinados a prender esses 3 vagabundos que em breve estarão atrás das grades. Assim a gente espera e tenho certeza que a polícia fará isso. Vamos fazer o seguinte, ó. Volta para mim, eles ainda, nossa equipe continua ao vivo, ainda no Vale do Reginaldo. A qualquer momento, qualquer movimentação que aconteça, eles ainda terão prioridade aqui no programa para que nós possamos mostrar toda essa movimentação e que, se Deus quiser, com a prisão dos três vagabundos, tá bom? E só para concluir, o advogado que foi morto pelos 3 vagabundos sem vergonha, irresponsáveis e bandidos, não é? Em que a polícia agora está nessa ação do Reginaldo para prendê-los. Ele tinha 59 anos, já tinha sido gerente do Banco do Brasil e na sua aposentadoria estava exercendo a advocacia, né? Estava entrando no seu carro quando percebeu a movimentação de voz de assalto. Ele fechou a porta e iria arrancar com a sua Hilux prata, né? Quando foram disparados tiros. Um policial militar que estava paisando, inclusive estudava na faculdade, ele acabou percebendo a ação dos assaltantes e disparou contra os assaltantes para tentar salvar o advogado, né? E os bandidos responderam com tiros também contra o policial e inclusive atirando também contra o próprio advogado, não é? Que acabou sendo atingido com 2 disparos no abdômen e 1 na perna, não é? E ainda foi levado com vida, foi retirado, ainda conseguiu sair do carro, mas enfim, acabou caindo numa calçada onde a população acabou chamando o Serviço de Atendimento de Urgência, o SAMU, e ele chegou a sair com vida, mas infelizmente em ainda um ato cirúrgico no HGE, não resistiu aos ferimentos
e veio a falecer. Uma pena. Daqui a pouco trazemos mais detalhes sobre esse caso, infelizmente triste, mas que a polícia já está em cima e tenho certeza que irá prender os 3 vagabundos. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais informação. Vamos continuar com as imagens ao vivo, direto do Vale do Reginaldo. Vou para o intervalo, volto já já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. A Laura é do time da defesa, um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Você já esperou demais para viver bem. Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Uso de faixas refletivas por motoristas prestadores de serviços de entrega. Instalação de semáforos alimentados por energia solar. Retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Maceió. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Acabou. Ninguém mais vai pagar aluguel. Chegou o lançamento da 4ª fase do Reserva Maragogi, o maior projeto residencial de Maceió. Parque Barra Grande. APs de 2 quartos com suíte, lazer de clube e a segurança de um bairro totalmente planejado, perto do shopping e da Via Expressa. Mensais a partir de apenas R$ 199. Eu disse R$ 199 e ainda condições especiais de lançamento. Ligue já, 4004-9000. O Apvida, uma das 2 maiores operadoras de saúde do Brasil, só tem motivos para comemorar e agradecer a você. Já são mais de 3 milhões de clientes e é hora de agradecer a toda a confiança depositada nesses 21 anos de uma história cheia de trabalho e credibilidade. 210 unidades de atendimento e 13.500 colaboradores diretos, sempre prontos para lhe atender. Apvida, do Brasil para os brasileiros.
Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnoldo de Melo. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês, tá bom? Olha, tem um telespectador que me ligou agora há pouco, também no nosso telefone, no 81229065, me mostrando uma boca de lobo que está aberta na rua Pedro Américo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, viu, amigão? É o Célio. Daqui a pouquinho eu mostro, tá? Ele mandou fotos, mandou detalhes aqui. A preocupação dele é que a tampa de lobo foi retirada. Né? Não sei se roubada ou se quebrou ou se tiraram para limpar e não colocaram, enfim, daqui a pouquinho eu mostro detalhes para vocês, tá bom? Muito bem. E, gente, olha, o Tribunal de Justiça de Alagoas retoma hoje o pagamento de precatórios e as requisições de pequeno valor. Os alvarás totalizam mais de R$400 mil e serão entregues pelo chefe do Judiciário alagoano, o desembargador Dr. Washington Luiz Damasceno Freitas. Entre os devedores estão o Estado de Alagoas, o município de Maceió e o Instituto Nacional do Seguro Social. O edital de convocação, contendo os nomes dos credores e dos advogados que receberão os alvarás, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônica no último dia 12. Então, é bom você prestar atenção aí nesses detalhes, tá bom? Muito bem. Mas, gente, olha, ao tomar posse como diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito, o advogado Dr. Antônio Carlos Gouveia afirmou que na sua gestão irá descartar qualquer tipo de interferência política, o qual eu dou os parabéns. Excelente isso, querido doutor Antônio Gouveia. E terá como base também um critério técnico na administração. Para saber como será a sua gestão e a atual situação também do órgão, nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios o novo diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito, o doutor Antônio Carlos Gouveia, que vai conversar com a gente. Doutor Antônio, primeiro um bom dia, um prazer tê-lo aqui. E a gente fica muito feliz, porque, como eu falei aqui em off, como a gente chama, né, fora do ar, eu lhe dei os parabéns a semana retrasada, que antecedeu o Carnaval, em relação ao primeiro ato, um ato até simples, mas bastante incisivo e que eu sei que bem ao seu estilo, com determinação, sem muita pirotecnia, mas com muita determinação e com muita competência. Os cones colocados nas saídas do litoral sul e do litoral norte. E nós tivemos aqui uma grande quantidade de telespectadores que ligaram parabenizando, lhe parabenizando, e eu deixo que então que o senhor receba esse carinho desse comunicador, desse cidadão também, que via muitas pessoas mal educadas, enquanto você educadamente, civilizadamente, não é, e pacientemente esperava para chegar no seu destino, alguns chamados espertos cortavam pelo acostamento e lá no final causavam outro problema. Então, está dado os parabéns de toda a população e desse comunicador também. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a você, Wilson, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Dizer que para mim é uma bênção e uma honra estar aqui participando com você. Muito obrigado. Esse grande comunicador que faz da sua atividade uma forma diferente de trazer informação. Poxa vida, e muito obrigado. Trazer esse compromisso pela verdade e tal. De fato, veja, 52 dias na presidência do Detran é um desafio enorme dentro de um contexto daquilo que o Detran tem como expectativa da população. É um órgão que, pelo país afora, há sempre aquela chancela do errado, daquela pessoa que vai buscar serviços que nunca consegue ter com presteza e rapidez. Um órgão que sempre se especulou existir inúmeras irregularidades. E aí, no primeiro momento, eu entendi isso como o maior desafio da minha vida, acredite. E aí eu vi que é muito mais fácil do que eu imaginava nesses 50 dias, porque todo esse êxito só vai ser possível alcançado se tiver uma coisa chamada entrosamento. E aí a minha primeira preocupação e o teste, que já justifica aqui que valeu a pena, foi o do Carnaval. O Detran, ele tinha uma abrangência que limitava-se sempre nos carnavais anteriores da Paripueira à Barra de São Miguel. E a gente entendeu da necessidade de ampliar, e o governador Renan Filho determinou que queria o estado inteiro sendo monitorado, dentro de um contexto de quê? De integração. Daí nós convocamos a Polícia Rodoviária Federal, convocamos a SMTT em Maceió, convocamos a SMTT de Arapiraca, convocamos o DR, convocamos todos os órgãos vinculados, principalmente os órgãos da Polícia Militar, como é o Batalhão de Trânsito, para que numa operação integrada conseguíssemos dar essa cobertura no estado inteiro. E o Detran começou a trabalhar num período que nós chamamos de pré-carnaval, teve uma atuação no período carnaval e pós-carnaval, que se findou agora no dia 22 deste mês. E aí a grande justificativa, a grande alegria e o grande, digamos assim, mérito dessa equipe, não minha,
foi a justificativa de que este ano no Carnaval, uma pessoa sequer no estado de Alagoas morreu por acidente de carro. Que maravilha. Mas essas blitz, essas abordagens, nunca vinham no sentimento de querer prejudicar ou de querer constranger. Ao contrário, era no sentimento de mostrar à pessoa a responsabilidade para serem condutores de automóveis. Essa coisa da pressa, essa coisa da esperteza no trânsito faz com que amanhã vire o quê? Tragédia. Exatamente. E o tempo moderno não permite mais hoje, temos um WhatsApp, as informações chegam com tanta rapidez. Como é que o cidadão, sabendo que hoje existe uma lei que é justamente para proibir o cidadão que ingira qualquer tipo de bebida alcoólica, conduz um veículo e ele ainda insiste? Então, a maior justificativa é que nós fizemos quase 2.000 abordagens. Estou falando aqui de 1.936 pessoas que foram abordadas e o número foi muito menor do que aquele que se esperava para condutores alcoolizados. Maravilha. Dentro desse contexto, a gente nota que o trabalho da imprensa, o trabalho dos comunicadores, eles têm feito um efeito pedagógico enorme para mostrar que é muito melhor prevenir do que evitar um constrangimento de ser abordado numa blitz, ter o seu carro preso, ter a sua carteira retida. Quando o cidadão tem essa carteira retida, ela não deixa de ter uma consequência administrativa. Claro. Então, ele foi pego, digamos, numa blitz com um teor de álcool que não seja de embriaguez, que ele não consiga ter discernimento, mas ele está alcoolizado. Entendi. E aí, por mínimo que se marque ali, a carteira dele é apreendida, ele paga uma multa de R$ 1.940, mas o problema dele não acabou com aquele pagamento da multa. Por quê? Porque ele vai sofrer uma sanção administrativa e a consequência dessa sanção administrativa é 1 ano com a carteira suspensa. Então, você imagine que agonia. Eu estou fazendo um levantamento no Detran e, para surpresa minha, parte dessas pessoas que são convocadas a devolver a sua carteira ao Detran para que 1 ano ela fique suspensa, não fizeram. Qual é a consequência de lei? Caçar a carteira. Então, o mundo moderno não permite mais aquela esperteza. Antigamente, não se existia esse monitoramento e essa gestão já está fazendo. E eu já quero no mês de março, mas isso nunca para prejudicar, mas no sentido de mostrar a responsabilidade. Um automóvel ele tem que ser visto como uma arma se ele não for bem utilizado. É verdade. E nós temos uma população de automóveis que passa dos 700 mil carros trafegando no estado de Alagoas. Motos são 250 mil. Então, hoje existe por trás disso todo o universo de responsabilidade. E aí a grande vantagem do governador Renan Filho neste propósito e nessa intuição nossa é de fazer o entrosamento dos órgãos. Eu fico muito feliz e fico muito contemplado quando vejo hoje, atuando comigo dentro do Detran, a Controladoria Geral da União, me ajudando no monitoramento desses convênios e desses contratos, para que a gente veja o que aconteceu e também evite erros para o futuro. Eu vejo um próprio Polícia Federal se rendendo e me ajudando através do delegado Omar, de que forma a gente criar um serviço de inteligência dentro do órgão para evitar aquelas coisas que se ouvia falar muito. Então, todo esse mecanismo, o doutor Sérgio Cá foi me fazer uma visita e com o Ministério Público Estadual também criando mecanismos de formatizações, digamos assim, para trazer a transparência. A minha administração, o governador Filho, ele determinou o seguinte: eu quero rapidez, eu quero eficiência e eu quero principalmente a satisfação dos usuários do Detran. Wilson, você acredita que nós hoje temos um universo de mais de 1.200.000 usuários do serviço do Detran? Caramba! Então, tudo é gigantesco e tem coisas que necessariamente não dependem do Detran. Vou dar um exemplo aqui. A sexta-feira que antecedeu o Carnaval, nós estávamos com o órgão, com muita gente buscando serviços, o sistema saiu do ar. Nossa, quando diz o sistema sai do ar, é tragédia. Por quê? Porque isso é como um banco que a gente vai e você não consegue fazer nenhuma movimentação quando o sistema está fora do ar. Mas o sistema não representa uma responsabilidade do órgão, representa uma coisa que é muito mais além do órgão. E essa empresa que dá esse suporte, às vezes tem um problema de rede, o que for, e aí foi a única vez que aconteceu, mas eu já chamei a empresa e disse: não aceitamos esse tipo de procedimento. Muito bem. Crie algum mecanismo que não é justo o usuário do Detran ficar, digamos assim, vulnerável. Agora, isso era comum, né, doutor? Era comum porque antigamente o Detran, como ele disse, eu acho que o Detran ele teve um marco. E o marco eu chamo de desembargador Antônio Sampaio. Ele conseguiu normatizar uma situação dentro do órgão. Hoje, para você ter uma ideia, todos os funcionários são concursados, parte deles estão assumindo as funções de coordenação, de chefia. Eu não levei ninguém de fora, para não dizer que 2 pessoas só que foram de fora, mas de fora sim, porque elas eram funcionários do Estado. Entendi. E vieram assumir funções lá dentro. Mas a ideia é justamente essa, prestigiar, mostrar a importância desse funcionário do próprio Detran, para que ele possa, vestindo essa camisa, trazer ainda mais
eficiência e mais rapidez no serviço dos usuários do Detran. Muito bem. Olha, há várias pessoas nos ligando, lhe dando os parabéns, eu sabia, os aplausos, maravilha. E você tocou num assunto interessantíssimo e que os telespectadores, muitos não sabiam também em relação a essa continuidade da questão administrativa de quem tem a carteira retida ao ser pego. Porque, como disse alguns telespectadores, dizendo o seguinte, que achavam que a punição era muito branda, porque era apenas a multa, que alguns poderiam pagar, de 1.940 e poucos reais, a retenção da carteira momentânea e que depois essa carteira voltaria para a pessoa tranquilamente. Existe uma tramitação, então essa carteira é apreendida, a pessoa recebe uma notificação, tem um prazo de 30 dias para se defender, tem um setor no Detran chamado JARE, esse setor faz uma averiguação naquela defesa, se existe o serviço já vinculado pela constatação do bafômetro, a margem de argumentação não prospera, porque está lá, é contra fato, não há argumento, e há um recurso ainda, numa última oportunidade, ao Conselho Estadual de Trânsito. O Conselho Estadual de Trânsito, ele é um órgão imprescindível para o trânsito do Estado de Alagoas, como para o trânsito do país inteiro. Mas especificamente para o Estado de Alagoas, por quê? Porque é o órgão que vai normatizar as regras do jogo. Para você ter uma ideia, o secretário de Defesa Social, doutor Alfredo Mendonça, sempre abnegado, dedicadíssimo. Eu vi agora uma reportagem vindo para cá dessa situação particular de ontem, ele já no campo de ação, operacionalizando a captura desses delinquentes, para justamente mostrar isso que a sociedade quer, resposta. Então, doutor Alfredo, meus cumprimentos e meus parabéns pela sua diligente maneira de atuar. E lá, quando a gente vê o Conselho Estadual de Trânsito agindo, o Alfredo disse a mim, nós precisamos regularizar a situação das cinquentinhas. Muitos dos crimes, muitos dos meliantes trafegam no estado de Alagoas na cinquentinha, passam pelas blitz e ainda dão um adeuzinho. Por quê? Porque não tem regularização. Não tem placa, não tem identificação, não tem nada. Então, imediatamente, o Conselho Estadual de Trânsito se debruçou a editar uma resolução e essa resolução traz toda uma formatação para que se faça a regularização desses veículos de cinquentinha. Entretanto, a atribuição não é do Detran. Por que não é do Detran? Porque existe a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió. Seria então a SMTT. SMTT. Como ele não tem estrutura para fazê-lo, o Detran avocou. Então nós estamos agora estabelecendo com o Tássio, que é o superintendente do órgão, um convênio, para que com esse convênio o Detran avoque e nós tenhamos até o final de março, no mais tardar até o dia 15 de abril, a regularização das cinquentinhas, para ser um ponto de inibição desses delinquentes que às vezes usam esses veículos para se aproveitar. Dessa situação. Doutor Antônio Carlos Gouveia, o que você, ao assumir o Detran, detectou nesse primeiro mês de trabalho? O maior desafio se chama Ciretrans. A sede do Detran é algo que não acreditamos. É uma coisa de primeiro mundo, é uma situação assim de muito requinte, muita sofisticação e, paralelo a isso, a Ciretrans. Manca, mal estruturada, mal operacionalizada. Então, o grande desafio nosso, e o governador Renan Filho tem colocado isso como uma prioridade número 1, é darmos essa instrumentalização para que esses usuários dos serviços do interior, que não estejam necessariamente na capital, possam ter esse mesmo tipo de qualificação. Entretanto, qual é o gargalo disso? Equipe, pessoal. A lei de responsabilidade fiscal, ela restringe hoje qualquer tipo de ampliação. E aí eu tenho setores lá altamente defasados. Em que aspecto? Funcionários abnegados, dedicadíssimos, vestem a camisa do órgão, fazem uma sobrejornada, inclusive intensa, mas por mais esforço que se faça, eu não consigo dentro do universo da demanda. Eu estou falando de 1.200.000 usuários. Gente, é praticamente o município de Maceió inteiro. Né? Usuários, porque o estado todo que vincula nisso. Então, qual é a perspectiva? A perspectiva é a gente ver como ampliar a banca examinadora, como é que a gente amplia a vistoria. É um constrangimento hoje você vender um carro a mim e eu fazer um agendamento, esperar 15 dias, 20 dias para fazer uma transferência do carro. Isso é inaceitável. Então, eu como presidente do órgão não posso me submeter a não fazer nada para que mude essa situação. Entretanto, existe um obstáculo, que é a burocracia. Eu também não posso contratar, por quê? Claro. Porque este vistoriador ele tem que ter um certificado, ele tem que ter um curso, e aí nós estamos encontrando com a Polícia Militar uma formatação de aproveitar alguns policiais da reserva para ver como instrumentalizar e criar numa situação de excepcionalidade a possibilidade de que isso seja operacionalizado. Para atender a demanda, né? Olha, nós estamos com muitas pessoas ligando, mais uma vez, os nossos telefones sempre superlotados, lhe dando os parabéns, que agora sim, eu agradeço. Enfim, alguns colegas também te dando os parabéns, ligando, eu sempre não cito os nomes, porque a gente citar o nome de um, tem que citar o nome de todos e fica aquela ciumeira danada. Mas muita gente te dando os parabéns pela maneira como o senhor tem, a expressão que alguns telespectadores colocaram,
pego no manche, por exemplo, e tocado para frente. Eu achei ótimo essa expressão. Algumas pessoas ligaram para cá também, doutor Antônio Carlos, falando sobre que as pessoas que eram multadas aqui em Alagoas no passado, mas a pontuação na carteira não era computada, não é? Esse sistema já está funcionando? Veja só, tudo é uma questão de constatação. O mês de janeiro foi aquele mês da constatação. É um universo, como ele disse, gigantesco. Exatamente. Então, nós estamos com um serviço, que é um setor de informática do DETRAN, chamado TI, e eu tenho conversado com o seu Hermes, funcionário da casa. Todas as pessoas que estão assumindo essa chefia são funcionários da casa, eu não trouxe ninguém de fora, justamente para dar essa valoração de cada servidor. E a ideia nossa é instrumentalizar situações como essa. Tudo isso tem que pertencer a um passado, mas um passado que eu me refiro... Sim, recente. Recente, no sentido de que a gente passe essa página e traga esse serviço de excelência. Não é possível um órgão ser superavitário, um órgão que tem uma estrutura gigantesca, o usuário do serviço DETRAN paga caro, quer dizer, eu também não sei o que é que a gente pode fazer para ver essas questões das taxas do DETRAN, não dá para mexer porque isso é a nível nacional, mas, por exemplo, aquele condutor que precisa de uma moto, será possível que a gente não consegue criar alguma situação que a carteira de motorista tenha um preço diferenciado, para que ele que precise disso tenha um acesso e não seja submetido a um pagamento? Quer dizer, isso tudo a gente está construindo, já que a palavra de ordem é construir também esses grandes projetos para trazer essa formatação de acesso ao serviço do DETRAN a todo mundo, com o governador do estado e, obviamente, que eu acho que até o meio do ano tem. Agora, esta situação em particular, acredito que a gente já deu o primeiro passo no mês de janeiro, agora em fevereiro a gente está consolidando, em março isso eu acredito e desafio aqui na televisão que quando você me fazer essa pergunta, eu vou dizer, isso pertence ao passado. Que maravilha. Então está respondido então aí a pergunta e os questionamentos dos telespectadores. Falando em relação à lei seca, quantas equipes, aí os telespectadores estão perguntando quantas equipes tem, e se é ilegal que muitas vezes grupos passam informações via WhatsApp dizendo, olha, existe uma lei seca em tal lugar, prevenindo aqueles que talvez queiram dirigir. O que a gente chama de causa e efeito. Essa prática, ela é, no primeiro momento, uma intenção de ajudar um amigo, um colega que for, mas ela é absolutamente nociva. Ela, além de ser uma responsabilidade, ela pode gerar uma situação criminosa. Por quê? Porque aquele cidadão que vem alcoolizado, dentro de um contexto de que ele não podia dirigir, ele pode amanhã vitimar essa mesma pessoa que mandou uma mensagem dessa. Exatamente. Então, o Conselho Estadual de Segurança, que eu inclusive sou vice-presidente, com o presidente Maurício Breda, está normatizando uma situação jurídica, digamos assim, para ver que mecanismo de inibição. A legislação, ela não prevê essa possibilidade, mas a gente não pode ficar parcimonioso num contexto desse. Então, o presidente Maurício Breda colocou que o Conselho Estadual de Segurança Pública do Estado, no mais tardar até o mês de abril, vai editar uma resolução, digamos assim, não sistematizando, mas criando algum tipo de dificuldade para este que se excedeu quando faz uma informação. A lei seca hoje, nós temos 2 equipes grandes que estão trabalhando e a minha ideia é dar uma cobertura sempre de segunda a segunda. Não tenho essa estrutura como queira ainda por causa daquela mesma situação que eu justifiquei a você de pessoal. Mas acredite você que hoje a gente já consegue fazer quase que o estado todo, principalmente na cidade de Maceió, e para surpresa minha, numa operação que teve segunda-feira, foram abordadas entre 30 e 40 pessoas, não estava alcoolizado. Todos foram submetidos ao bafômetro. Que maravilha. O que é que eu quero colocar aqui? Parabéns à sociedade alagoana, parabéns aos condutores de veículos, que eles estão vendo que não há margem para passar essa exposição. A lei seca tem gente filmando, a lei seca tem toda uma estrutura que ela, se o cidadão se exceder, ele vai passar uma coisa chamada constrangimento, que não é. E não há aquela questão da carteirada, né? Muita gente perguntando Acabou-se, não há possibilidade. Com essa filmagem não tem mais essa história de dizer assim, olha, eu sou o fulano, eu sou o ciclano, eu sou o José Não Antônio. há possibilidade, isso há muito tempo já se consolidou e nessa minha gestão é que se vai se consolidar mesmo com força, no sentido de que não há espaço. Eu indo para Maragogi no Carnaval, fui parado, saltei, me identifiquei. Quando o cara viu meu documento, foi que me cumprimentou. Não, reveja tudo, porque eu sou melhor do que os outros em quê? Muito bem. Eu sou diretor do DETRAN, dentro do DETRAN. Aqui, meu amigo, eu sou um cidadão com você tem que revistar o carro e tal. E foi até uma graça depois que eu estava de boné e óculos, o cara não ter me conhecido. E que tivesse, tinha que se submeter. Então, Exatamente. É este o tratamento que tem que dar. Acabou-se, isso é uma questão de cultura. O estado de Alagoas e a população está absolutamente consciente disso. Para mim tem sido uma bênção receber as pessoas no DETRAN e a pessoa vê que não há espaço para
essa coisa, digamos, casuística de fazer uma liberação que foi, o cidadão no final cumprimenta e diz, olha, estou feliz porque o tratamento que eu estou tendo é igual ao outro, ao outro, ao outro. Então isso é uma questão de que o próprio governo Renan Filho está trazendo em todas as áreas, o que me orgulha muito de participar desse contexto. Muito bem. Doutor Antônio, dentro do Detran, a gente via muitas histórias, muitas irregularidades, muitas situações, máfias e tudo mais que a gente se ouvia, enfim. O senhor encontrou isso e se encontrou, eu tenho certeza que lhe conheço, vai enfrentá-las de frente? Olha, não terá dificuldade de enfrentar. Eu tenho coragem suficiente para ir até o final em qualquer situação, em qualquer desafio da minha vida. Entretanto, eu estou vendo um Detran absolutamente diferente daquela expectativa. Falava-se de folha de serviço prestado, falava-se de uso de dinheiro. Não existe essa possibilidade lá. Já encontrei assim. Hoje, os próprios funcionários tomaram conta do órgão. É uma coisa que é feita com muita transparência. O que a gente quer dar é mais transparência ainda. Para vocês terem uma ideia, o cidadão que está na coordenadoria da operação é um cidadão Williams, funcionário de mais de 30 anos do Detran, sindicalista, daquele cidadão que sempre estava fazendo denúncia, que foi de companheiro, você está assumindo uma coordenadoria, porque a você está sendo agora a possibilidade de denunciar o erro. Ótimo. Então você denunciar covarde, porque você nunca teve uma oportunidade dessa. Então, é uma gestão que a gente tem como pressuposto a transparência. Maravilha. Eu digo sempre, se eu estou a serviço do público, o gabinete do diretor é para tratar de assunto público, então a porta não precisa estar fechada e esse é o sentimento do Detran de hoje, onde eu quero aqui fazer um registro público, que os servidores do Detran são pessoas honradas, são pessoas sérias e eles entendem que essa margem para alguma situação não há mais, e agora principalmente. Que maravilha. Informações, não é isso? Daqui a pouquinho ao vivo, né? Nós vamos, daqui a pouquinho, o Reginaldo continua pegando fogo lá, literalmente, não no incêndio, mas na situação das ações da polícia. Doutor Antônio Carlos, infelizmente, tinha tantos questionamentos, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto. Eu quero te dar primeiro os parabéns, receba o carinho e os parabéns de todos os telespectadores, alguns, inclusive, funcionários também te dando os parabéns, dizendo que você parece um irmãozão. Eu achei ótima essa expressão, são funcionários, viu? Que dizem que a maneira como você age, como o senhor está dizendo aí, e são funcionários que estão nos assistindo, nos ligando, dizendo que realmente é uma coisa maravilhosa o contato. Não há a hierarquia existe, mas o senhor não tem distinção, e isso é maravilhoso. Receba esse carinho. Não deve. Eu agradeço demais, acho que os seus elogios eles são exagerados, porque eu faço tudo dentro daquilo que eu acho que é o justo, certo. Quero cumprimentar todos os funcionários daqui, quero cumprimentar você, deixo um abraço afetuoso a seu pai, pessoa que para mim tem um naipe diferenciar, um homem que é honrado, um homem que merece sempre aplauso em tudo que fez, e a você que é um campeão. Wilson, você é aquele que a gente diz, só nada de braçada, porque tudo que você faz na vida é colecionando vitórias, e que a sua vida seja assim, a cada dia se renovando sempre, trazendo a informação e trazendo os seus propósitos e as suas perspectivas. Agradeço a você e agradeço a todos os seus telespectadores. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos Gouveia, diretor do Detran. Nós aqui recebemos com muito carinho aqui, e receba o carinho dos telespectadores, os parabéns do amigo, do cidadão, do jornalista, do representante da população, pela maneira como você vem conduzindo o Detran, e nós já tínhamos visto logo no começo as primeiras ações, principalmente desse disciplinamento, né, no trânsito que a gente recebe. Sabe que quando o comandante tem uma posição firme, sem austeridade exagerada, sem exagero, sem o autoritarismo, digamos assim, não é? Você tem todos os seus comandados fazendo com muito carinho, com muito orgulho, com muito amor. Recebendo também carinho dos próprios policiais, tá bom? Acabei de receber as ligações, policiais que estão lhe dando os parabéns pela maneira humilde como você trata todos eles. Que o Espírito Santo nos ilumine e sempre conduza assim. Isso é muito bom, emociona todos nós, parabéns. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Fica à vontade com a gente aqui e sempre que precisar o espaço está à sua disposição. Muito obrigado. Parabéns, é um prazer para a gente. Muito obrigado. Parabéns. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, tem muita coisa ainda no Fenômeno A Vez do Povo. Eu volto já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré.
E o design uma revolução. Libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. A Laura é do time da defesa. Um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Você já esperou demais para viver bem. Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. O Apvida, uma das 2 maiores operadoras de saúde do Brasil, só tem motivos para comemorar e agradecer a você. Já são mais de 3 milhões de clientes e é hora de agradecer a toda a confiança depositada nesses 21 anos de uma história cheia de trabalho e credibilidade. 210 unidades de atendimento e 13.500 colaboradores diretos, sempre prontos para lhe atender. Apvida, do Brasil para os brasileiros. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo. O diretor, me oriente, por favor. Nós vamos, minha querida Laira Santa Rosa. Muito bem, vamos dar sequência então aqui. O programa que eu estou analisando que tem imagens, não é? Da nossa operação, me parece que nós já temos a foto, é isso, minha querida Laira Santa Rosa? Parece que nós já temos a foto de um dos, acho que é um dos... Não, essa é a foto da Isabelle. Tira, por favor, não. Essa é a foto da Isabelle que eu vou falar daqui a pouquinho na nota, tá bom? Mas nós temos daqui a pouquinho a foto de um dos 3 assaltantes que acabaram com latrocínio ontem, que acabou vitimando o Dr. Rangel Menezes, advogado, na noite de ontem na São Noval Rochelas, não é? Daqui a pouquinho a gente mostra a foto dele, tá bom? Olha, o delegado Lucimério Campos iniciou na noite da última terça-feira 2 policiais militares por homicídio culposo. O crime, inclusive, característico de quando não há intenção de matar, pela morte da soldado, agora sim, Isabelle Pereira dos Santos. A soldado foi morta a tiros de metralhadora no final de agosto, dentro de uma viatura da PM aqui em Maceió. Segundo o delegado, o inquérito que foi remetido à Justiça via online ainda na terça-feira, responsabiliza o comandante da guarnição, J. Rogério, além também do patrulheiro da viatura que estava ao lado da Isabelle no momento em que ela foi atingida pelos tiros da submetralhadora. A soldado foi atingida por 17 tiros de submetralhadora, nas regiões do braço, axila e abdômen durante rondas na noite do dia 30 de agosto, E continua então esse imbróglio aí e, enfim, é terrível, uma pena que uma jovem tão bonita, e começando a carreira, tenha sido morta dessa forma terrível, Mas enfim, tá? Vamos aguardar. Bom, enfim, o pai diz que ainda quer mais detalhes, mas enfim, vamos lá. Gente, olha, e a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, ela designou um advogado para acompanhar o andamento das investigações. Marcos Lacer, que integra, inclusive, o Conselho Estadual de Segurança, acompanha o caso sobre a questão da morte do advogado doutor Rangel Menezes, ocorrida na noite de ontem na São Noval Rochelas, tá bom? E a Meline Lopes esteve lá e vai trazer os detalhes, vocês acompanham comigo aqui agora, vamos ver.
Depois da morte do advogado Rangel Menezes de Oliveira, na noite desta terça-feira, o advogado Marcos Lacer foi designado pela OAB para acompanhar de perto o caso, ele que também é membro do Conselho de Segurança do Estado. Doutor Marcos, o que nós temos a dizer de informações até agora referente ao caso, a esse latrocínio do advogado na noite desta terça-feira? Bom dia. Primeiro, lamentar o ocorrido e dizer que o Estado de Alagoas vem um trabalho muito rígido em prol da segurança pública, e o secretário de Defesa Social vem desempenhando um trabalho muito eficaz e desde ontem que vem coordenando os trabalhos para localizar os suspeitos de terem praticado este ato absurdo que chocou na sociedade. Em relação ao fato em si, a gente até agora tem conhecimento de que os elementos vinham praticando assalto desde a última segunda-feira, tomaram um Nissan Livina, depois desse Nissan Livina praticaram outro assalto e tomaram um veículo Volkswagen, que foi o veículo utilizado para cometer o delito. E depois desse delito, eles ainda tomaram de assalto uma moto. Até agora, o que se tem de concreto é um retrato falado dos suspeitos. A polícia está bem adiantada, está muito próximo de efetuar essa prisão. Tem uma equipe especial coordenada pessoalmente pelo secretário de Defesa Social, composta pelos delegados Luci Mônica, Valdir e Carvalho e Gustavo Henrique. Como você me falou anteriormente, informações divulgadas pela mídia, esse carro teria sido inclusive utilizado no crime, esse Volkswagen branco, é isso? Esse Volkswagen, isso, foi utilizado no crime e a polícia está fazendo busca direta, OPLIT, Rádio Patrulha, BOP, Força Nacional, Polícia Civil, todos com a descrição do veículo, da moto que foi roubada posteriormente a essa tentativa de assalto fracassada que vitimou o Dr. Rangel. Gostaria também de prestar solidariedade à família nesse momento difícil que eles estão passando. Ontem à noite ainda chegou-se aí até o HGE, que deu entrada lá uma vítima com um tiro no pescoço, e segundo informações das pessoas do local da tentativa de assalto que fundou com a morte do Rangel, algum dos suspeitos tinha saído ferido com um tiro no pescoço, e ontem à noite deu entrada no HGE uma pessoa com um tiro no pescoço. O secretário esteve lá com a delegada Luci Mônica e bateram foto e assim, então uma linha de investigação, acreditamos nós, muito positiva para a ilustração desse caso. Já se pode afirmar que realmente era um assalto, doutor? Foi levado alguma coisa da vítima? Não foi levado nada da vítima. A polícia no primeiro momento trabalhou com várias hipóteses, mas levando em consideração o histórico da vítima, de ser uma pessoa pacata, tranquila, não teve problemas, e a sequência de atos praticados pelos suspeitos, que vem desde a segunda-feira cometendo assaltos, então a gente deduz que tenha sido realmente uma tentativa de assalto e que a vítima não entregou o veículo e por isso foi vitimada. Qual que é o papel de vocês, da OAB, no acompanhamento deste caso? A OAB atua como um fiscal para cobrar a licitação e também tem um relevante, entendeu, empenho em passar para a sociedade como é que a coisa está acontecendo, como é que a apuração está acontecendo, como é que está sendo feito a busca dos suspeitos e mostrar que a Alagoas precisa de um baixa para isso e que efetivamente estamos no caminho certo. O doutor Alfredo, à frente da Secretaria de Defesa Social, está fazendo um brilhante trabalho. A gente tem que marcar em cima o crime. O pessoal que tiver conhecimento de algum fato sobre isso, denuncia. A polícia tem um número à disposição de todos aí. Denuncie, o que puder ajudar, toda ajuda é bem-vinda. É uma luta de toda a sociedade contra a bandidagem. E se cada um também puder contribuir de qualquer forma, da mesma forma que seja, tiver uma gravação, tiver uma notícia, alguma coisa, entre em contato com a polícia, que a polícia precisa desse apoio da sociedade. Ok, muito obrigado pelas informações. Doutor Marcos Lacer, ele que é representante da OAB, designado para acompanhar o caso do homicídio do doutor
Rangel Menezes de Oliveira, de 59 anos, fato acontecido na noite desta última terça-feira no bairro da Volta Verde. Beline Lopes com imagens de Flávio Santos para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado, doutor Marcos, pelas explicações, dizendo que a OAB estará, logicamente, em vigilância também, junto aí com todos os órgãos, para elucidar esse crime o mais rapidamente possível, que todos nós esperamos, Enfim, daqui a pouquinho, me parece que o Fernando Palmeira, eu quero até aproveitar a oportunidade para divulgar também a foto que foi divulgada agora há pouco, a imagem de um dos suspeitos, O homem identificado como apelido de Gummy Beer Tripa, olha que nome, hein? Olha aí, essa é a imagem mais recente de um dos integrantes do trio, que acabou matando o advogado Rangel Menezes na noite de ontem, no latrocínio. Foi filmado logo após abandonar o carro utilizado durante a abordagem do advogado Rangel Menezes. A informação da polícia é que os envolvidos na ação tenham deixado o sistema penitenciário no final do ano passado. Quer dizer, eles eram apenados, deixaram o sistema penitenciário no mês passado, no final do ano passado, 2014, e desde então vinham cometendo crimes. Outro envolvido seria um homem apelidado de Juquinha. As equipes da Defesa Social continuam realizando buscas na região do Vale do Reginaldo, em Maceió, onde o Fernando Palmeira está posicionado, diretor? Ainda não, Tá bom, daqui a pouquinho, me parece que a operação que ocorreu agora pela manhã, que nós acompanhamos de perto, ao vivo, aqui com a nossa equipe, o Fernando Palmeira e o Valdemir Soares, ao vivo, me parece que as equipes de polícia começam a deixar o Reginaldo, é isso, diretor? Eles mudaram de local, estão saindo da Diego Júnior, estão indo para... Mas ainda continuam no Reginaldo, então não saíram do Reginaldo, estão apenas se posicionando para outra área. Fizeram um pente fino no começo dali do Reginaldo e vão agora entrando mais no Reginaldo e fazendo aí um outro pente fino também. E nós vamos trazer daqui a pouquinho o nosso querido Fernando Palmeira, passando as informações dessa troca, desse deslocamento dos militares e da polícia no mesmo Reginaldo para uma outra localidade dentro do próprio Reginaldo, tá bom? Pode chamar então... Ok, nós vamos daqui a pouco, eu estou vendo aqui as imagens, estou acompanhando aqui as imagens aqui, enquanto atrás das nossas câmeras, os nossos monitores, mostrando as imagens, nosso querido repórter já se posiciona, Eu vejo a movimentação de alguns policiais, alguns carros de polícia saindo, E o Fernando Palmeira começa a se posicionar nesse exato momento, justamente para trazer a finalização, dessa operação e explicar o que é que os policiais agora vão fazer, qual é a ação desse momento agora no Reginaldo, se continuam nesse local ou se deslocam e o motivo disso, se já há alguma movimentação, tá bom? Fernando Palmeira, a prioridade é sua, muito bom dia e é com você para finalizar então direto da operação do Reginaldo. É com você, Fernando Palmeira, vai lá. Ok, Wilson Júnior, e nós estamos voltando aqui ao vivo do Vale do Reginaldo, uma mega operação da Polícia Militar, Polícia Civil, o Tigre, o Tático Integrado da Polícia Civil também, Rádio Patrulha, Polícia Militar, todos aqui apostos. A ordem do secretário de Defesa Social e Ressocialização, Alfredo Gaspar de Mendonça, é fazer uma varredura e de todas as formas capturar os elementos que se envolveram nesse homicídio, aquela tentativa de assalto do advogado Rangel Menezes de Oliveira. Secretário, está aqui, vamos dar um tempinho para a gente tentar. O secretário não quer muita conversa, está mais concentrado nos trabalhos, inclusive chegou a nos pedir para a gente dar um tempo aí, mas vamos tentar colher do secretário de Defesa Social, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, ele que inclusive se deslocou agora há pouco para a sede da Secretaria de Defesa Social, na busca de uma fotografia mais nítida de um dos suspeitos que estão aqui, tem dois suspeitos inclusive, que estão aqui sobre a guarda das Polícias Civil e Militar, e o levantamento do perfil através de fotografia desses suspeitos que já foram detidos, estão aqui também, estão ao lado da polícia. Então, vamos tentar conversar com o secretário de Defesa Social, que está de todas as formas aí conversando com os que estão também sob o comando, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar de Alagoas. Lembrando que delegados, como o delegado-geral Paulo Siqueira, também delegado Mário Jorge, delegado Cícero Lima, Gustavo Barros, estão nesse momento também para cima. Secretário, por gentileza, ao vivo aqui para a TV Mar, rapidamente, nos perdoe atrapalhar um pouquinho. Vamos fazer um rápido balanço do que aconteceu até agora, secretário. As polícias estão trabalhando como vem trabalhando
diuturnamente no combate ao crime organizado. O Vale do Reginaldo já é a terceira operação integrada que ocorre aqui para deixar a população de bem mais tranquila. E coincidiu de, infelizmente, os suspeitos da execução do advogado estarem homicidados aqui na região. Então, estamos aproveitando essa operação integrada para capturar esses suspeitos. Mas ainda é prematuro para dar motivação do delito. As autoridades policiais, no tempo oportuno, darão a resposta correta para mais esse crime. Os suspeitos que estão aí, já foi feito algum levantamento? Não, levantamento de todas as áreas críticas de Maceió, ainda bem que nós temos nas polícias. As polícias têm um serviço de inteligência bastante eficiente e demonstrou isso recuperando os veículos que estavam em poder dos criminosos e indicando os locais que os criminosos estão homicidados. Mas nós temos que ter respeito. Não vamos entrar aqui derrubando porta, maltratando a população. Reconhecemos que nas áreas mais pobres, a maioria dos residentes é formada por gente decente e honrada. Vamos capturar os criminosos. A população de bem, ela vai ter a proteção da polícia para viver em paz em qualquer região de Maceió e de Alagoas. Aí hoje esse pessoal será capturado? Até quando deve durar a operação no local? Não, nós temos operação integrada diariamente nas áreas críticas de Maceió. O Vale do Reginaldo é uma dessas áreas críticas. Apenas antecipamos do período noturno para o período diurno para saturar a área e ver se captura alguns criminosos envolvidos em crimes, inclusive os suspeitos desse homicídio ocorrido ontem. Doutor, a moto foi localizada onde? A moto e o carro foram localizados hoje por volta de 3h30, 4 horas da manhã, na parte de cima do Vale do Reginaldo. Os suspeitos já estão indicados, os serviços de inteligência das polícias já estão trabalhando com pessoas determinadas e mais esse crime será esclarecido pelas polícias de Alagoas. Até o momento... Não, a investigação está em curso, no momento oportuno as polícias repassarão aos senhores maiores informações. Está aí, portanto, palavras do secretário de Defesa Social, acompanhando e agora nos concede essa rápida entrevista. Nós abrimos essa rápida coletiva e aí a expectativa é de que ainda hoje esses elementos que tiraram a vida do advogado Rangel Menezes de Oliveira, de 59 anos, que foi baleado durante uma suposta tentativa de assalto, sejam definitivamente capturados e, claro, entregue à justiça para o devido julgamento e para a condenação, se caso seja constatado que eles realmente praticaram mais esse hediondo crime. Aqui do Vale do Reginaldo, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, ao vivo para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, dentro da programação da Vez do Povo, que segue com você, meu caro Wilson Júnior. Muito obrigado e parabéns, meu querido Fernando Palmeira, sempre pela sua experiência, pela sua maneira, não é? Sempre com habilidade, com jeito, com competência e educação, conseguiu tirar aí as informações, abriu inclusive o espaço para que outras emissoras também pudessem, né? Nós tivemos a Gazeta e outras emissoras, enfim, e a própria TV Mar, exclusivamente com o nosso repórter Fernando Palmeira, puxando aí o assunto, já que o doutor Alfredo Gaspar Mendonça, quem conhece sabe, ele não é muito de conversa nem de pirotecnia, ele gosta de resultados, e aí ele está empenhado, e achei fantástico quando ele fez aí, colocou em negrito, né, esclarecendo, dizendo que a população de bem terá a proteção da polícia, não enxute na porta, tapa, nada disso. A população trabalhadora e de bem, que são muitos no Reginaldo, serão preservadas e se sentirão seguras com a polícia. Porém, quem for bandido, que se prepare, porque a polícia vem para prender, tá? Se resistir à prisão, vai ter a força, toda ação tem uma reação e todo mundo sabe muito bem disso. Parabéns ao secretário, parabéns a todos que estão envolvidos nessa operação, e eu tenho certeza que ainda hoje os outros 2 ou 3 meliantes serão presos. Tenho certeza absoluta que a polícia vai se empenhar e eles vão ficar atrás das grades para mostrar que quem é que está mandando no estado agora, tá? Não é bandido não. Vagabundos que saíram no final do ano passado e agora ainda estão aprontando e mataram aí um advogado, o Rangel Menezes, um absurdo. Gente, olha, a Gazeta de Alagoas, né, um dos jornais mais lidos do estado, não é? Maior circulação, completa hoje 80
81 anos, um senhor, né? Um senhor elegante, tá? Maravilhoso. Que maravilha, 81 anos, né? E com várias informações que levam a todos os seus leitores, não é? Todas as manhãs, faz sempre companhia no café da manhã, do meu querido amigo Anthony, de todos os colegas, da minha mesa de café da manhã também, que a gente sempre está antenado com as notícias sempre atualizadas e importantes do jornal Gazeta de Alagoas, completando hoje 81 anos, não é? Então a gente dá aqui os parabéns e a gente sempre ressalta que o senador Fernando Collor é um dos grandes incentivadores, assim como foi também um dos grandes mentores, o seu pai, o senador Arnon de Mello, não é? E isso é fantástico, é maravilhoso, né? A Gazeta de Alagoas traz hoje aqui todas as informações que você sabe que pode, né, realmente nas bancas, ou você que é assinante aí, como todos nós. E aí, esse projeto nasceu para prestar serviço à sociedade alagoana, diz o nosso queridíssimo Carlos Mendonça, que é o presidente do Instituto Arnon de Mello e destaca, inclusive, a história de sucesso da Gazeta de Alagoas. Então, parabéns a todos que fazem aí a organização Arnon de Mello e a Gazeta de Alagoas com muito carinho. Parabéns ao Dr. Carlos Mendonça, que eu tenho um carinho muito especial, e ao senador Fernando Collor, que é um dos grandes incentivadores para que a informação chegue de forma precisa, rápida, dedicada e competente a todos os alagoanos. Parabéns a todos que fazem a Gazeta de Alagoas. 81 anos, né? Não são 81 dias não, viu? E sempre mantendo aí a sua forma de informar com muita propriedade, tá bom? Deixa eu tirar aqui o meu querido púlpito daqui, porque agora nós vamos falar do nosso quadro imobiliário, gente. O nosso quadro imobiliário com o nosso querido doutor Antônio Lima, que, aliás, todas as manhãs toma um café da manhã com a família, acompanhado do jornal Gazeta de Alagoas. Ele me disse isso, por isso que eu estou aqui referenciando. Já vi lá comendo aquele mamãozinho e tal. Um dia que fui visitá-lo pela manhã, ele, dona Marinalva, suas filhas e tal, na sua bela mansão, ele com o seu jornalzinho Gazeta sempre antenado, não é? Ali com as notícias. Isso, eu não saio daqui para o escritório se não ler a minha Gazeta de Alagoas. Senão eu saio, parece que está faltando alguma coisa. E é verdade. E é assinante, né? Há muitos anos, não é? Muito bem. Gente, olha, geralmente no primeiro trimestre de cada ano, os condomínios agendam a sua Assembleia Geral Ordinária. Agora, para que serve? Essa é a pergunta que a gente quer saber, não é? Quais os assuntos que devem ser abordados? Qual a sua necessidade? Hoje, no nosso quadro de Direito Imobiliário, nós vamos tratar sobre esse assunto que talvez seja a dúvida de muitas pessoas no quadro imobiliário, com o doutor Antônio Lima, que está no ar. Antônio Lima, prazer tê-lo aqui e eu fico muito feliz e a organização Arnon de Mello também por tê-lo como assinante há muitos anos. Seu pai já era assinante. Sim, claro. Da Gazeta. É tradição, né? Gazeta realmente está de parabéns, a informação é constante, a credibilidade nem se fala. Exatamente. Né? Então, realmente, todos que se prezam e gostam de uma boa informação, assinam e lê a Gazeta cotidianamente, como é o nosso caso. Eu sei disso, que eu peguei vocês lá na família, na sua bela casa, aquela bela mesa de café da manhã que você me convidou e eu engordei mais uns quilinhos. É sempre bom ter um amigo lá, tomar um café da manhã. Você recebe a gente com muito carinho, fico muito feliz. E aproveitei para ler a Gazeta também. Sim, claro, antenado. Né? Perfeitamente. Doutor Antônio Lima, bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, meu amigo. Normalmente as pessoas se perguntam sobre a necessidade de comparecer nessas assembleias. Sim. Realmente, ela é necessária? É sim. Como você bem colocou, Wilson, o primeiro trimestre, ou seja, de janeiro até março, ou no máximo em abril, geralmente os síndicos, eles convocam para a Assembleia Geral Ordinária. E aí, muitas vezes, os próprios condôminos, eles ficam resistindo e não querendo participar dessa Assembleia. Mas, na verdade, a Assembleia é de suma importância, porque nela é tratado todos os assuntos que vão pautar o ano inteiro naquele condomínio. A exemplo de um aumento da taxa condominial, a exemplo de uma eleição para síndico, a exemplos das despesas emanadas e auferidas durante aquele ano, seja do ano anterior, né, que serão aprovadas naquele momento. Então, é uma reunião, uma assembleia de suma importância e que todos, bem que soubessem, participariam, para evitar aqueles questionamentos posteriores que ficam evasivos porque não houve a participação daquele condômino. Então, eu, por exemplo, eu participo da reunião do meu condomínio, eu vou, eu debato, eu brigo, brigar no bom sentido, nas discussões jurídicas atinentes
às necessidades do condomínio. Tem uma expressãozinha que algumas pessoas me falam, foi até um primo que me falou assim, olha, quem não participa das reuniões de condomínio é como se estivesse assinando um cheque em branco. Exatamente. Uma vez que a maioria ali presente vai tomar as diretrizes para o ano seguinte. Até um aumento de condomínio. Até um aumento de condomínio. Então, vamos supor que um aumento esteja pautado numa ordem de 9% ou 10%, e de repente aqueles condôminos voltam para um percentual de 15% ou 20%, aquela pessoa, por minoria, vai ficar sem a opção de voz, sem a opção de vez e de reclamar. Como é que é feita essa convocação? A convocação ela é feita através de um edital. Esse edital é postado no hall de entrada do condomínio, na portaria, no mural, e ele tem que ser muito bem claro e especificando detalhadamente o que será debatido naquela assembleia. Os pontos principais, os pontos necessários a ser abordados. Pode ser convocada pode ser realizada, por exemplo, uma convocação para assuntos, por exemplo, gerais? Não, inclusive, até como exemplo prático aqui no nosso condomínio, o síndico anterior ele tinha deflagrado uma convocação assuntos gerais. E ele tentou debater diversos assuntos, nem daquela mesma ordem, mas olha, uma ordinária onde você vai fazer uma prestação de contas, onde você vai ter que requerer aquela aprovação daquela prestação de contas, uma eventualidade de uma eleição de síndico, você não pode jamais tratar isso em assuntos gerais. Ou seja, você tem que individualizar os assuntos para que todos os condôminos saibam efetivamente o que vai ser tratado naquela reunião. Os assuntos gerais, ele fica por último para, eventualmente, algum dos condôminos que queira trazer algum problema que o próprio síndico ou os demais não estejam observando, que seja levada à pauta e que seja discutida naquela ordinária. Muito bem. Quer dizer, porque assuntos gerais você acaba... Fica vago, né, Wilson? Não, e você vai passar 3 dias discutindo, porque tem milhões de coisas, milhões. Né? Não há um tema específico, né? Mas, por exemplo, o cara quer tratar de um assunto de um problema na bomba da piscina. Você vai para os assuntos gerais, né? A participação da questão do fumo na área comum, isso você vai para uns assuntos gerais, né? Mas o específico da Assembleia Ordinária, que é realizada uma vez, obrigatoriamente, uma vez por ano, nesse primeiro trimestre, ele tem que ser específico. Muito bem, explicadíssimo. Quais são, então, os assuntos que devem ser tratados na Assembleia, que você falou agora, isso, na Assembleia Ordinária? Especificamente, então... os principais: prestação de conta do ano anterior, aprovação dessa prestação de contas, eleição do síndico e majoração da cota condominial, ou seja, aumento do condomínio. E esse aumento do condomínio, a gente vê muitas pessoas reclamando, Wilson, que às vezes se quer aumentar a bel prazer. Não pode. Ele tem geralmente que fazer a reposição inflacionária do período anterior, do ano anterior. Então, se houve uma inflação de 6, 7, 10 que seja, realmente isso aí você vai agregar com as despesas condominiais, como a questão do aumento de impostos, aumento de encargos sociais, aumento do salário para os funcionários, você vai fazer uma média, tirar esse seu percentual e repassar para a taxa condominial, deixando bem explicado o porquê daquele percentual de aumento. Existem casos hoje que às vezes a pessoa aumenta sem essa margem de segurança, sem essa observância, sem esse estudo. E aí o que é que ocasiona que várias ações são demandadas na justiça para rever e até mesmo fazer uma prestação de contas por conta desse percentual que foi acima da inflação. E se o síndico não convocar a Assembleia? Aí cabe aos demais condôminos fazer a convocação, e isso aí ele pode fazer no mínimo 2/3 daquele condomínio, ele pode reunir e pedir que seja instalada, inclusive, se for o caso, uma extraordinária. Mas não pode, o síndico não pode deixar de fazer essa ordinária. E tem mais uma coisa, a qualquer momento, mediante uma simples requisição, o condômino ele pode solicitar a prestação de contas ao síndico. O síndico não é obrigado, Wilson, a pegar toda aquela documentação, com encargos sociais, notas fiscais, toda a documentação e entregar ao condômino. Ele vai sim disponibilizar ou o próprio condômino retira a xerox às suas expensas e analisa tranquilamente em casa. Então tem que ter essa diferenciação que às vezes a pessoa pensa que o síndico é obrigado a pegar toda a documentação e entregar. Toma. Exato. Não, até por conta de uma questão de cautela, claro, e a responsabilidade do síndico, a responsabilidade civil, até mesmo criminal, em caso de
caso desapareça algum documento. Então ele tem acesso a ter essa guarida, por exemplo. Exatamente. Né? E o síndico disponibiliza, olha, está aqui o Wilson, você pode fazer todo o seu levantamento. Agora, logo que terminar, os documentos aqui ficam, aqui permanecem. Ou, se o Wilson quiser, ele pode tirar a xerox e guardar para ele. E guardar e analisar em casa com calma. Eu faço isso. Ok. Muito bem. Doutor Antony, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima semana. Amém. Fica com ele. Tudo de bom a todos. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, com mais assuntos polêmicos sobre direito imobiliário. Opa, maravilha. Parabéns. Deus te abençoe, sucesso para você. Sucesso. E até a próxima. Um abraço em todos lá, doutor Antony. Muito obrigado pelo carinho. E olha, nós já chegamos pertinho do final do programa, mas olha, o Restaurante Popular de Maceió, que serve mais de 1.400 refeições por dia, a preço de R$2, não deverá ser reaberto no dia 2 de março, como estava previsto, conforme previsão anterior que nós tínhamos falado até aqui no programa, tá? Porque a empresa responsável por sua gestão ainda não concluiu a reforma de suas instalações. Um grande abraço, doutor Antony Lima. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Grupo Café Brasil, que é o novo responsável pelo espaço, pediu mais uma semana de prazo para a reabertura do prédio. Próximo à Praça de Odoro ali, tá bom? Até que a sua reforma seja concluída. Eu achei até responsável, né, do Café Brasil, porque não adianta também fazer essa loucura, abrir de qualquer jeito, na doidice, faltando os banheiros sem funcionar e deixar a população numa situação terrível, tá? Então a empresa não receberá da prefeitura o subsídio de que precisa para viabilizar o alimento a preço módico, tá bom? Então está explicado, a prefeitura então nesse período, já que não vai ter o restaurante popular funcionando, não repassa para o Café Brasil os detalhes financeiros para o alimento, que é o subsídio que é dado para a empresa que ganhou aí essa disputa, tá bom? Muito bem. Meu querido diretor, a nossa equipe continua ainda no Reginaldo ou já foram embora ou a equipe já... Ok, então, a nossa equipe continua lá e talvez amanhã com certeza nós traremos mais detalhes dessa operação. Tenho certeza que teremos notícias boas no sentido de prender esses 3 meliantes, 3 figurinhas. E eles estão sentindo, viu? E aliás, agora deixa eu mostrar rapidamente aqui. Um telespectador que ele mandou para mim, caramba, senão ele vai ficar pensando que eu citei aqui, mas acabei não mostrando, né? Enfim, é o seguinte, ó, um telespectador mandou para mim agora, ver se dá para a gente mostrar aqui, olha só, é uma galeria, né? Uma boca de lobo, vocês estão vendo aqui, ó, tem um saco aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que já foi os moradores que colocaram esse cabo de vassoura com um saco de lixo para poder identificar esse buraco e para que os carros não passem aí. Então é uma boca de lobo que tem ali na rua Pedro Américo, atenção casal, na rua Pedro Américo, está aberta, podendo causar acidentes e riscos aos pedestres que podem cair, inclusive aí dentro, né? É no bairro do... Nossa, ali, deixa eu tirar aqui rapidamente, para que eu possa saber. É na rua Pedro Américo, acho que ali é Poço, né? É Pedro Américo. Se eu mostrar mais outra aqui, que ele tirou a foto também, acho que ali é Pajuçara, Ponta da Terra, né? É uma mistura ali, não é? Enfim, olha aí, ó, ali o carro desviando, ó, quase caindo aí no buraco. São fotos flagradas agora, há pouco, por um telespectador aqui do nosso programa Vez do Povo, que mandou para a gente aqui, tá? E ele faz o desabafo, dizendo que a gente mostre no programa e possa resolver aí com mais brevidade possível. Então, fala, Wilson Júnior, bom dia, fala aí no seu programa o absurdo na rua Pedro Américo, próximo à casa... Ele fala que não dá para entender o que ele escreveu, acho que alguma coisa, uma esquina perigosa. Acho que ele está falando na esquina daquela maternidade que tem ali na Pedro Américo, tem a principal... Acho que quando você vem ali do Benício Dantas, em direção ali, tem uma maternidade do lado direito, é um cruzamento ali que tem uma maternidade antes de um lava-jato, tá? Ele cita mais ou menos isso aqui. Os carros têm que tem que desviar para não bater, mas pode acontecer um acidente muito sério nessa esquina. Lembrando que nessa esquina já acontecem muitos acidentes. Muito obrigado, Wilson, parabéns pelo programa. Muito bem, então está aqui
o nosso telespectador participando junto conosco também, passando as informações. Mas, gente, olha, por hoje é só. Muito obrigado a todos vocês pelo grande carinho da audiência. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 10 horas e 15 minutos. E vamos juntos até o meio-dia com as notícias quentíssimas aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Obrigado pela sua audiência. E olha só, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus. Uma excelente tarde. E a pergunta que a gente faz: o que é que nós somos sem Jesus? Eu e você. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Nada mesmo, tá bom? Então, muito bem. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. E o nosso Josiel jogou o casaco longe ali, né? Tá com calor. E ó, e parabéns aí à nossa Gazeta de Alagoas, 81 anos. Hoje o programa é dedicado a todos que fazem a organização Arnon de Mello, em especial a todos que se dedicam à Gazeta de Alagoas, que é levar com muita credibilidade e competência as informações daqui de Maceió, do estado de Alagoas e que está do mundo, né? Também todos os detalhes aqui do Brasil e do mundo, aqui na nossa Gazeta de Alagoas, que tem que estar sempre juntinho de você no seu começo do dia, para que você fique muito bem informado, tá bom? Obrigado a todos pelo grande carinho da audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Beijo grande e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.